4 feet on the stripes in the Alabama highway. Out there in the open, just a wishing and a hoping. I could smell the pines when I let you in the doorway. Took the seat next. Vou até beber uma aguinha, porque o papo será longo, amigas. Um vídeo que viralizou há um tempinho atrás é um vídeo que uma menina fala essa frase: não se acostume a viver mal. E isso foi um assunto que me deixou muito pensativa, então eu resolvi trazer aqui para esse vídeo. E eu gosto muito de trazer isso aqui pro YouTube porque são coisas que eu estou vivendo, coisas que eu estou pensando, momentos da minha vida que eu estou refletindo sobre aquelas coisas. São coisas ali que eu tô pensando durante a semana e que eu quero guardar aqui. E além disso, também são coisas que eu posso trazer pra cá, pra poder agregar alguma coisa nos vídeos, pra poder também trazer essas reflexões e essas coisas que eu também já tô pensando. Eu acredito que a gente consegue aplicar essa frase para diferentes temas da nossa vida. Mas no geral, eu acho que ela fala sobre a gente viver certas incômodos que a gente está vivendo, mas que a gente poderia solucionar em pouco tempo. Como, por exemplo, coisas que nos fazem mal na nossa vida e a gente poderia consertar, mas a gente vai postergando, deixando aquilo para depois e se acostuma com aquela situação. E ao invés da gente consertar, a gente vai fazendo ali aquelas gambiarras, sabe? Vai deixando uma coisa meio mais ou menos, em vez de realmente solucionar aquilo. E aí a gente vai consertando de forma momentânea e deixando aquilo para depois. Como, por exemplo, um exemplo que eu acho muito claro da gente entender isso é a nossa casa, que é um reflexo da gente, e a gente vai deixando essas coisas para depois, como, por exemplo, uma pia que tá com a goteira, a torneira pingando, uma descarga que tá estragada lá há 5 anos, ninguém arruma, ninguém troca, ninguém faz nada. Uma porta que tá emperrada em vez da gente arrumar. Gente, é uma coisa tão simples às vezes, que é passar um óleozinho na porta e a gente vai deixando aquilo e a gente tem que forçar a porta, tem que todo um transtorno, sendo que era uma coisa tão mais fácil de resolver. E aí, ao invés da gente consertar aquilo, a gente se acostuma com aquela situação e, por exemplo, quando alguém vai uma visita na nossa casa, a gente fala, não, peraí, deixa que essa porta só eu sei fechar, só eu conheço minha casa, porque minha casa é cheia de gambiarra. Gente, a gente não deveria normalizar isso. E são essas mini coisinhas que às vezes vai se tornando o nosso estilo de vida, todo ao nosso redor. Ao redor, meu Deus, eu tô muito argentina. Tudo ao nosso redor tem uma gambiarrinha, alguma coisa ali estragada, sabe? E aí, quando a gente para pra perceber, nada à nossa volta tá funcionando 100%. Tudo tá meio que funcionando mais ou menos. E por a gente ir arrumando as coisas ali de qualquer jeito, a gente vai criando a nossa realidade. A gente vai aceitando esse tipo de coisa, sabe? E aí, qualquer coisa tá bom, não importa se tá funcionando mais ou menos, a gente só vai deixando. A gente não exige mais tanto das coisas, tudo tanto faz, tudo tá bom daquele jeito. E aí a gente vai se acostumando a esse incômodo, a essa sensação de escassez, tudo pra gente tá bom daquele jeito. E aí é muito louco porque são pequenas coisinhas na nossa vida, mas que faz tudo ao nosso redor se tornar ruim, e quando a gente percebe, a gente tá vivendo uma vida ruim. Às vezes a gente vive postergando coisas que se a gente fizesse, a gente conseguiria ter toda uma vida melhor por causa dessas mini coisas que a gente vai deixando. E aí, por a gente viver toda essa atmosfera, tudo ao nosso redor tá assim estragado, a gente se acostuma ao estragado, ao defeituoso, ao incômodo. E isso se torna a nossa realidade. Em relação a essa coisa de casa, né, do nosso ambiente, seja seu quarto, sua casa, gente, se você não tem condição de pedir alguém para arrumar, o que mais tem na internet é tutorial de como fazer as coisas. Eu acho que se a gente se esforçar um pouco, a gente consegue. Claro que tem coisa que a gente não consegue fazer, tipo trocar uma coisa muito específica da casa. Mas eu acredito que se a gente tiver um pouco mais de esforço, a gente consegue resolver aquelas coisas. Eu não tô falando de situações que não é possível a gente resolver. Eu tô falando de situações que é possível a gente resolver e a gente não resolve por escolha. E como eu falei, isso a gente consegue aplicar para várias coisas na nossa vida. E uma coisa também que eu acho que dá pra gente aplicar super é sobre relacionamentos, pensamentos e emoções. Eu penso que quando a gente tem ali momentos de conflitos, momentos ruins na nossa vida, de pensamentos ruins, momentos que a gente se sente mal, pessoas que nos fazem mal, conflitos que a gente deixa de resolver. E quando a gente vive essas situações e deixa de resolver os conflitos ou deixa de pensar sobre uma determinada coisa para evitar esses grandes incômodos, a gente acaba vivendo pequenos incômodos todos os dias. Não sei se tá fazendo sentido o que eu tô falando. A verdade é que a gente evita conflitos para acabar vivendo uma vida melhor,
mas isso acaba gerando mais conflitos. Como, por exemplo, pra gente evitar um conflito grande, que é, por exemplo, sentar com alguém e conversar, a gente acaba vivendo pequenos conflitos todos os dias, que é todo dia ver a pessoa ter aquele ambiente estranho porque vocês não se cumprimentam, viver num ambiente de trabalho que você tem uma pessoa que você não gosta, ela também não gosta, mas ninguém sabe ali por quê, ninguém se resolve, fica por isso mesmo. Para evitar esse grande incômodo, a gente vive pequenos incômodos todos os dias. Ou seja, os incômodos são incômodos da mesma forma. Às vezes, até por a gente viver esses pequenos incômodos todos os dias, somando todos esses incômodos que a gente viveu todos os dias, dá um incômodo igual ou até maior, que seria, por exemplo, sentar e conversar e resolver aquela situação. E aí eu fiquei pensando muito em relação a isso. Gente, por mim mesmo, eu tô dando exemplo da minha vida, sério, essas coisas se aplicam super pra mim. E aí eu acredito que essas coisas nos paralisam de conversar, de resolver essa situação. Que a gente viver desse jeito, tipo, ai, tá bom, assim, deixa assim mesmo, não vou mexer nisso porque é desconfortável. E aí isso evita da gente tentar, pelo menos tentar, de alguma forma, resolver essa situação. E eu acredito que a gente resolver essa situação, seja nesse âmbito da casa ou nessa questão de relacionamentos ou emoções ou pensamentos, tipo evitar pensar sobre alguma coisa, sobre alguma situação que aconteceu com você, quando a gente resolve essas coisas, a gente está cuidando da gente mesmo do futuro. Porque, por exemplo, se eu tiro um tempo agora para fazer uma coisa que eu não quero, mesmo não querendo, eu estou poupando eu mesmo do futuro de ter que resolver aquilo, ou de ter que lidar com aquela situação lá na frente, ainda pior e maior. Por exemplo, quando eu treino sem vontade, ou quando eu organizo a casa sem vontade, tem uma coisa que eu aplico muito, que eu vejo muito isso na minha vida, que é todo dia de noite a gente organiza a casa, mesmo sem vontade. Claro, no final do dia tudo que a gente quer é deitar, dormir e descansar. Mas a gente organiza a casa todos os dias de noite e no outro dia de manhã eu me agradeço por ter feito isso, porque a casa está totalmente organizada e eu posso já começar o dia muito mais leve. E aí quando eu resolvo essas coisas que me incomodam, na hora que elas me incomodam, isso poupa muito minha energia, porque, por exemplo, eu estava até conversando sobre isso com a minha irmã, acho que faz uns 2 dias que a gente fez uma ligação, que é, por exemplo, eu tenho uma coisa pra fazer. Eu tenho uma coisa pra fazer agora. Eu tenho que arrumar essa mesa ali. A mesa tá totalmente organizada e eu tenho que organizar ela. E aí, se eu não for agora lá e organizar, agora que eu pensei que eu tenho que fazer isso, eu vou lá e organizo, eu vou deitar. Mas ali, pelo menos eu sou assim, né, gente? Ali na cama eu tô pensando, nossa, tem que organizar a mesa. Aí eu vou no banheiro depois, eu tô no banheiro, nossa, tem que organizar a mesa. Aí eu saio pensando, nossa, tem que organizar a mesa. Ou seja, eu estou esse tempo todo organizando a mesa dentro da minha cabeça, enquanto eu não completo aquela atividade. Quando eu completo aquela atividade, deu um check e pronto, organizo a mesa. Isso saiu da minha mente, eu não preciso mais ficar pensando sobre isso. Mas quando eu postergo essa situação, eu tô o tempo todo pensando sobre isso. Então, uma situação, uma coisa, uma atividade que era pra ser desse tamanho, se torna desse tamanho, porque na nossa cabeça a gente tá o tempo todo fazendo aquilo, enquanto a gente não vai lá fazer. Faz sentido, gente, o que eu tô falando? E eu acho que a gente do futuro se agradece por estar fazendo essas coisas, porque a gente consegue viver de forma mais leve. E tem outra frase que eu li que eu acho que conecta um pouco com isso, que é que a gente tem que fazer as coisas para se sentir bem e não esperar se sentir bem para ir fazer as coisas. Então é basicamente a gente parar de postergar, de procrastinar essas pequenas coisinhas, essas mini coisinhas que a gente tem para fazer, para que a gente possa viver um inteiro de forma boa. Então a gente tem que pensar um pouco sobre isso em relação, tipo, vai fazer uma academia, vai ler um livro, vai fazer um curso, vai fazer uma arte, vai fazer uma coisa assim, que você sabe que vai te fazer feliz e que vai te deixar, sabe aquela sensação lembrei, satisfação. Aquela sensação de satisfação. Meu Deus, minha dicção tá terrível. Tipo assim, vai, chama uma amiga pra tomar um café, vai fazer alguma coisa que você sabe que vai te fazer bem. E a verdade é isso, eu falo muito sobre isso, que a nossa vida é feita de pequenos momentos. E se, por exemplo, nossos pequenos momentos são vários... Gente, é porque eu gosto muito do filme Divertidamente. Eu acho que a nossa mente funciona daquele jeito, das bolinhas coloridas dos momentos, sabe? Inclusive minha animação preferida, eu amo muito. E aí, se a nossa vida é feita por vários momentos ruins, ou vários momentos bons, por exemplo, ninguém tem todos os momentos bons, mas, por exemplo, se sua vida... Peraí, deixa eu raciocinar de novo. Se nossa vida é feita por vários momentos ruins, várias coisinhas ruins, ela acaba se tornando inteira ruim. Então a gente cria a nossa realidade ruim. Se na sua casa as coisas é feito mais ou menos, se nos seus relacionamentos as coisas é feito mais ou menos, tipo, tanto faz, deixa assim mesmo. Sabe, em vez de resolver as situações, vai deixando pra lá. Nos seus relacionamentos também é meio mais ou menos. No final, você somando tudo, a sua vida é inteira mais ou menos, entendeu? Claro que ninguém vai ter todas as bolinhas laranjinhas da Hailey,
todos os momentos felizes? Vai ter momentos felizes e momentos tristes. Mas se a maioria ali você consegue ver como momentos de satisfação, momentos de alegria, momentos que você pensou em você do futuro, acaba que a sua vida inteira se torna ali uma vida mais satisfatória, uma vida mais leve, uma vida mais feliz. E foi isso, gente, a minha reflexão de hoje, coisas que eu ando pensando. Eu sou muito pensativa, eu gosto muito de refletir sobre coisas, melhorar os meus pensamentos, melhorar as coisas sobre mim. Às vezes eu fico conversando assim, viajando na maionese, nas coisas que eu fico pensando, que eu gosto muito de pensar. Eu acho que isso leva a gente muito mais à frente, sabe? Não a gente, tipo assim, viver só por viver, mas a gente ter intencionalidade em tudo aquilo que a gente viver. A gente conseguir falar, caraca, mas por que eu faço isso? Nossa, mas por que eu tô deixando essa situação desresolvida? Existe essa palavra? Sem resolver. Por que eu tô deixando essa situação passar assim, sendo que eu posso fazer uma coisa diferente, escolher de forma diferente? Então é isso, amigos e amigas. Eu espero que tenha dado para me entender. Eu espero que eu tenha sido claro e que não tenha sido só um monte de emoções loucas que eu joguei aqui em cima de vocês. E eu deixo esse vídeo aqui como forma de lembrete para mim mesmo, a ir fazer as coisas, a ir resolver as coisas, mesmo sem vontade, porque são coisas que vão me deixar feliz ao todo e vão fazer o meu futuro, que pode ser, por exemplo, amanhã, o meu futuro, já vai deixar o meu futuro mais leve e mais feliz. Mesmo que no momento seja uma coisa incômoda, dolorida ou uma situação chata que tem ali para resolver, isso vai gerar na gente uma sensação de tipo, eu não mereço isso, eu não mereço o básico, eu mereço uma coisa melhor, relações melhores, viver num ambiente melhor. E como eu falei, isso cria a nossa realidade, o nosso redor, ambientes bons, pessoas boas e o que a gente realmente merece, que é viver desse jeito. A gente tem que ter realmente cuidado e ver realmente se a gente não tá tornando esse viver mal a nossa realidade e ter realmente esse cuidado para que a gente não se acostume a viver desse jeito. Então não normalize uma coisa que te incomoda, uma coisa que pesa, uma relação ali que, sabe, já não tá dando mais e você tá levando. Desde uma torneira da cozinha que tá pingando, que é só você dar uma apertadinha ali, a uma relação que tá te fazendo mal, não se acostume a viver assim. Porque existe outra forma de viver e às vezes nem é uma mudança tão gigantesca, uma coisa tão grande que você precisa fazer. Às vezes são mini coisas ali que a gente precisa consertar. Então é basicamente escolher de forma diferente, escolher viver uma vida mais confortável. Realmente é uma decisão que a gente tem que fazer e ninguém pode fazer por nós. E resolver essas situações chatas, quando elas aparecem, e não ir postergando até que vire uma bola de neve de várias coisas, várias preocupações e vários incômodos que você foi deixando para depois. Porque a verdade é que viver desse jeito não é viver, é sobreviver, é você aguentar a vida. Ninguém quer viver desse jeito, a gente quer viver a vida e não sobreviver à vida. Então, hoje eu digo para você, e digo a mim também, que a gente possa escolher diferente. Eu te convido e convido a mim para que a gente possa pensar o que a gente pode fazer diferente, o que a gente tem ali parado, que a gente tem para solucionar. Qual mudança a gente tem para fazer na nossa casa, nos nossos pensamentos, nos nossos relacionamentos, coisas que a gente pode fazer ali para melhorar. Eu já tenho uma tarefa para mim, que é desde que eu cheguei nessa casa, ela tem uns quadros que não me agrada muito, que tem umas artes meio esquisitas assim. E eu falei, vou tampar esses quadros, vou colocar um papel, vou imprimir foto, vou colocar e tal. E eu já estou aqui, eu acho que vai fazer 5 meses e até hoje eu não resolvi essa situação. Eu coloquei folha, papel branco, né, de folha sulfite, branco para tampar as imagens e aí ficou tudo a parede com os papéis brancos assim, nos quadros. E eu tenho que resolver essa situação, gente. Eu tenho que ir lá, tenho que imprimir as fotos, tenho que encarar a mulher, tenho que falar em espanhol. É uma situação desconfortável que eu falei pra vocês. É um incômodo pra mim. Mas em vez de eu ir lá e resolver esse incômodo, eu estou postergando esse incômodo e estou há 5 meses vivendo desse jeito. Olha só que situação. Então esse é o meu desafio. Essa é a coisa que eu vou fazer para melhorar. E eu espero que vocês também tenham pensado em alguma coisa que vocês podem fazer para melhorar nos seus pensamentos. Nos meus pensamentos eu também estou melhorando muitas coisas, pensando em relação a muitas coisas. E na minha casa o que eu tenho que fazer é isso que eu falei pra vocês. Então, chicas, eu espero muito que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma pra vocês, que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, gostou de mim, gostou do meu canal, eu espero que você continue por aqui. Então se inscreva, curte, comente se você tem algo a dizer em relação a esse assunto, que eu acho que é um assunto muito útil pra gente trazer pra cá. E é isso, um beijo e até breve.